Você já ouviu falar na lei do salão parceiro? Olha só, o principal objetivo dessa legislação é regularizar uma prática bastante comum e frequente nos salões de beleza: a contratação de profissionais como cabeleireiros, esteticistas e manicures, sob o regime de trabalhadores anônimos. Quem explica agora pra gente muito melhor, tá, para vocês aí sobre esse assunto? Essa pessoa maravilhosa que já tá aqui obrigado. comigo. Fabiana Azevedo, nosso contador incrível, Um prazer estar aqui, né? Ai, nossa, sempre. Vamos então explicar? Vamos sim. Lá. O que é essa lei do salão parceiro, Fabiana? Então, na verdade, a lei ela veio para facilitar o processo de contratação de um profissional para o salão de beleza, né? Porque antes funcionava da seguinte forma: existia uma empresa que contratava um funcionário, mas muitas vezes esse funcionário não era realmente contratado, né? Ele ficava, às vezes, saía da empresa um pouco descoberto. Então, ela veio para transformar essa relação. Hoje existe uma relação entre salão e empresário, né? O profissional ele se tornou um empresário. Certo. Entendeu? Então, antes funcionava dessa forma, como é que era antes da criação da lei? Então, antes da criação da lei, o que é que acontecia? O salão precisava de uma demanda de profissionais, né? De profissionais, precisava de profissionais para contratar. E aí, muitas vezes, ele recrutava esses profissionais, os profissionais começavam a trabalhar no salão. E se ele contratasse o funcionário como realmente no regime de CLT, como ele precisava contratar, seria importante contratar, a empresa ela tinha que se preocupar muito, né, em relação a cronograma de férias, 13º, impostos, muitas coisas. E o profissional ficava ali, sempre subordinado à empresa, né, esperando realmente que a empresa, organizasse as férias, pagasse o 13º, né, aquela questão da habitualidade toda. Sim. E muitas vezes, grande parte das vezes, os salões eles prometiam que iam contratar, que ia contratar os funcionários, mas não contratavam. E não cumpriam. Né? Exatamente. Esse foi um dos grandes motivos, na verdade, dessa lei existir. Então, os profissionais saíam muito descobertos, né, do processo, eles eram demitidos e saíam sem nenhum direito, né, sem FGTS depositado, sem seguro-desemprego, era um processo, aí ia para a justiça, né? Aí tinha todo aquele desgaste, todo aquele processo. E aí a lei ela veio para facilitar mesmo, sabe, para as duas partes. E agora funciona como se fosse mais ou menos de empresário para empresário. De empresário para empresário, exatamente. Hoje em dia, o que é que acontece? A empresa, vou falar o que foi bom para as duas partes, né? Para a empresa, para o salão, foi muito bom, porque hoje o salão, ele não tem mais que se preocupar com impostos altos em relação ao departamento, né, pessoal. Isso serve para quem está ligado ao ramo de estética. Para quem é o recepcionista, a pessoa da limpeza, continua pelo regime da CLT, tá? Isso é muito importante saber. E aí, ela não se preocupa mais com esses tributos todos e também não se preocupa com aquele cronograma de férias, todo aquele processo. Também consegue economizar na questão do tributo em relação à receita. Sim. Porque antes você ia no salão de beleza, gastava R$200 no salão de beleza. Aí R$100 já era do profissional e R$100 era da empresa, né, do salão, mas o salão tinha que tributar os R$200. Sim. E hoje não, existe uma separação, né? O salão ele tributa bem menos porque, de fato, o valor ali, uma parte daquele valor não é dele, é do profissional, já é repassado. Tá. Para o profissional foi um ganho muito grande também, porque o profissional ele passou a ter autonomia, ele não tem mais que ser exclusivo daquele salão, ele não tem mais uma questão de habitualidade, ele pode fazer a agenda dele dentro do salão. O que é muito bom, né? Essa questão da maleabilidade. Com certeza, ele pode atender em outros lugares, ele pode ter também o próprio salão, né? E não tem aquela questão de subordinação. Além disso, como ele obrigatoriamente tem que abrir um MEI, né, que é aquela microempresa individual, ele passa a ter os direitos previdenciários. Então, ele tem direito ao auxílio-doença, maternidade, aposentadoria. Então, é um processo que houve ganho para as duas partes. Tem benefícios para os dois lados, né? Porque geralmente quando acontecem mudanças assim, as pessoas tendem a achar que não tem tantos benefícios para um lado, mas nesse caso não, né? Não, nesse caso teve benefícios para os dois lados. Eu acho que para o profissional, inclusive, essa liberdade dele poder transitar entre vários salões, ter o salão dele também, ter o horário dele dentro do salão que ele está prestando serviço, de acordo com a demanda dele, de acordo com a disponibilidade dele, eu acho que foi muito positivo. E não perder os direitos, né? Ele paga o MEI entre 50 e 55 reais por mês, ele paga mensalmente isso de imposto e ele tem direito a todos esses benefícios,
caso precise, né? Exato. Caso engravide, caso fique doente. E o que é que um profissional precisa para se tornar um profissional parceiro? É exatamente isso, já terminei adiantando. Mas ele precisa ser um MEI, né? O profissional, ele precisa abrir um MEI, né? Precisa ter uma microempresa individual, que é muito fácil de abrir. Na internet mesmo, em 1 hora você consegue abrir, 1 ou 2 horas você consegue abrir. Paga entre 50 e 55 reais por mês, né? E você fica realmente assim, legalizado. Você legaliza, né, a sua profissão. Isso é que é muito importante, né? Você consegue ter uma renda justificada, Sim. né? Você consegue ter uma conta bancária, né? Você consegue, na verdade, justificar toda a sua vida financeira. Certo. E o salão, ele vai precisar também de alguma coisa para aderir a essa lei ou não? Já é natural? O salão, ele precisa, no mínimo, ser uma empresa ME, que é o que a gente fala. Ele não pode ser um MEI, tá? Ele precisa ser uma empresa normal, obviamente ele precisa ter um CNPJ, né? E ele precisa ser, no mínimo, uma empresa ME, que é uma microempresa. Ou uma empresa maior, dependendo do porte do salão. Mas é importante saber que a empresa, o salão, ele precisa ser, no mínimo, um ME. Né? Eu posso estar falando uma sigla um pouquinho difícil, mas não, um ME. E o profissional parceiro precisa ser um MEI. Precisa ser um MEI. Ele tem que ser um MEI, não pode ser outro tipo de empresa. Tenho diversas dúvidas, não consigo resolver tudo isso sozinha. Pode-se procurar um profissional. Inclusive você tem, né, Fabiano, uma empresa que pode ajudar o pessoal de casa? Com certeza, com certeza. Eu sou sócio da Tática Contabilidade, né? Eu tenho uma sócia, a Priscila Galindo. E nós, desde há 12 anos, a gente já tem esse escritório, inclusive fica aqui, nesse mesmo prédio, no Day Square. E a gente presta esse auxílio às empresas. A gente presta serviço não só ao salão parceiro, como também aos profissionais. Então, quem quiser algum tipo de auxílio da Tática Contabilidade, né? Pode aproveitar, viu? Pode procurar o Fabiano ou a Priscila, né, que a gente com certeza vai ajudar e bastante. Porque tem muita gente, às vezes, que não tem, né, essa facilidade de fazer o MEI, por exemplo, pela internet, precisa de ajuda. Então, acho que nada melhor do que você contar com profissionais qualificados. Com certeza. Isso, e é um processo fácil, simples, a gente ajuda com o maior prazer. É importante, sim, ter um profissional especializado para ajudar, né, até para disseminar as dúvidas. Para a gente fechar, quando a gente fala de lei do salão parceiro, quais que são as dicas, Fabiano? Olha, as dicas são as seguintes. Pense que você realmente precisa ter um MEI, que você precisa legalizar o seu processo, né, a sua profissão, né? Entenda que quando você vai para um salão, você precisa realmente entender que lá você não é funcionário, você é um parceiro. Então você tem que deixar isso claro, né, na sua relação. E eu sempre digo aos salões também, né, que se protejam no sentido de qualquer demanda judicial posterior. Então entre em contato com um advogado, faça um contrato, né, deixe tudo em contrato, legalizado, tudo organizado, que não existe subordinação, não existe habitualidade, que existe sim uma relação de parceria com o CNPJ do salão, com o CNPJ do profissional parceiro, e aí fica tudo às mil maravilhas. Eu sempre digo que essa lei, ela deveria se estender para outros nichos de mercado também, porque seria muito positivo. É entender essa relação realmente como uma parceria. Como uma parceria, com certeza. Como uma parceria, e aí fica tudo bem mais fácil, Fica tudo bem mais fácil. Nada de levar para a vida pessoal, não, tá? É parceria. É, parceria, exatamente. Contatos, redes sociais, caso alguém tenha ficado com mais alguma dúvida. Pode entrar em contato comigo pelo Fabiano Azevedo, com 2 O's no final. Certo. Fabiano Azevedo. E o da Tática? E o da Tática, @Tática Contabilidade. Muito bem. Né? A gente vai esclarecer e vai ajudar com o maior prazer. Pois é isso, tá? Então, tem alguma dúvida, corre lá para conversar com o pessoal, que com certeza eles vão te ajudar. É um prazer. Sempre maravilhoso. Muito obrigado. Já vamos pensar no próximo tema. Vamos sim, estou aberto totalmente, adoro vir aqui. Obrigada, meu amor. Obrigado, eu que agradeço. Dia. Bom dia, gente. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, porque para a gente fechar o programa, você está buscando aí alguma solução para a sua flacidez? Já já, a gente vai falar aqui sobre um novo aparelho que está aí revolucionando, tá? Essa questão da beleza e da estética. Volto já já.